Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Eu quero te convidar para uma emocionante aventura. Pronto? Imagine que você está sozinho, num campo, com a sua filha e decide aproveitar o momento para tirar algumas fotos. Quando você vai conferir as imagens, percebe algo muito estranho numa delas. Atrás de sua filha há uma figura de um ser estranho, semelhante a um astronauta, e que você não enxergou no momento da foto. Este é o mistério do homem do espaço de Solway, um caso que vamos investigar e finalmente desvendar por completo. Num verão bastante claro de 1964, um bombeiro da cidade britânica de Carlisle tirou fotos de sua filha. Mal sabia ele que esse simples fato ocuparia manchetes ao redor de todo o mundo. Até hoje, 60 anos depois, existem pessoas que se impressionam com a foto. No entanto, nesse vídeo vamos descobrir o que realmente aconteceu. O fotógrafo era Jim Templeton, que estava com sua filha Elizabeth num campo. Jim se assentou com a filha num local escolhido e resolveu tirar algumas fotos da pequena Elizabeth. Já que ela vestia um novo vestido, ele não tinha ideia do que iria acontecer. O fato acabou por atrair a atenção da mídia e provocou décadas de debate. Tudo isso por causa de uma estranha figura que aparece na foto atrás da pequena Liz. Para os ufólogos, não há dúvida do que era aquilo. A figura tinha um traje branco, um capacete e um visor escuro. Jim Templeton prontamente pensou que havia fotografado um astronauta. Podia ser um homem do espaço ou até mesmo um alienígena em trajes espaciais. O que sabia era que fotografou algo que não devia estar ali. Isso era muito estranho, pois o Sr. Templeton disse que no dia viu apenas a sua esposa, Annie, e outros dois idosos sentados num carro próximo. Em nenhum momento o visitante foi visto pelos seus olhos. A sua câmera, no entanto, capturou a sua presença. Jim não tinha visto mais ninguém naquele dia em Burgh Marsh, com vista para a enseada de Solway Firth, em Cumbria, um condado britânico que faz fronteira com a Escócia. O homem do espaço só foi visto após a revelação das fotos, que na época precisavam passar por um processo químico para serem vistas. O fato do visitante não ter sido visto na hora da foto era fascinante, além de seu uso de um traje aparentemente espacial. O que você faria numa hora dessas? Algo tão intrigante. Templeton levou a imagem para a polícia. As autoridades, no entanto, entenderam que a questão não merecia ser investigada. Para eles não havia nada de tão extraordinário na foto, ainda que fosse estranha. A empresa Kodak, que havia fabricado a câmera, disse que a foto era completamente normal. Além disso, ofereceu uma recompensa para alguém que provasse que a imagem tinha sido adulterada de alguma forma. Mesmo assim, a questão rapidamente inundou a mídia. Chegou à atenção do jornal local Cumberland News. A partir daí, correu, foi divulgado pelo Daily Mail e Express, diz o Dr. David Clark, um autor que escreve sobre OVNIs. A partir daí, Templeton começou a receber diversas cartas vindas de todos os lugares do mundo. Algumas pessoas alegaram que era um espírito, outras acreditavam que Jim e sua filha tinham poderes psíquicos dos quais não tinham conhecimento, disse Clark. Portanto, teorias surgiram aos montes, você deve imaginar. O homem do espaço era por vezes tratado como um ser sobrenatural ou um espírito. Outros achavam que era um alienígena, um astronauta ou um homem invisível. A cada história, o mistério por trás da fotografia tornava-se ainda pior. Posteriormente, dois homens de preto visitaram Jim Templeton, sempre os homens de preto. Os oficiais secretos se referiam uns aos outros como número 9 e número 11 e pediram para que o homem levasse-os até o lugar onde a foto havia sido tirada. Surgiram até mesmo rumores de um possível envolvimento com um lançamento planejado de um míssil balístico Blue Streak em Woomera, Austrália. Dias após Jim fotografar Elizabeth, o teste do míssil feito do outro lado do mundo foi cancelado por alguns técnicos que disseram ter visto dois homens ao alcance do fogo. Os técnicos depois viram o homem do espaço de Solway num jornal e se espantaram, já que a figura era idêntica aos homens que estavam perto do míssil e fizeram o teste ser cancelado. Aumentou a intriga. As conexões tornaram-se ainda mais convincentes após a revelação de que o mesmo míssil Blue Streak havia sido construído na estação Spade Adam,
da Real Força Aérea Britânica em Cumbria. O lugar era apenas alguns quilômetros de distância de onde Templeton fotografou a filha. Rumores de que um OVNI teria aparecido em Woomera, na Austrália, também surgiram. Será que esses incidentes poderiam todos estarem ligados ao homem do espaço de Solway? Bem, segundo David Clarke, não. O autor investigou as filmagens do teste de míssil Blue Streak. Eu encontrei toda a papelada nos arquivos do Ministério da Defesa há cerca de 5 anos. Acontece que o filme estava no Museu Imperial da Guerra, em Londres, disse ele. Parecia um triângulo de luz, era claramente um reflexo de lente. Portanto, o que fez o disparo do míssil ser cancelado não foram 2 homens, mas apenas o que os fotógrafos chamam de lens flare. Lens flare é uma aberração óptica causada pela dispersão da luz que entra na lente através das suas extremidades. Esse defeito causa certas manchas de luz em formas circulares ou hexagonais. Isso provoca uma diminuição do contraste da imagem final. E, geralmente, o objeto filmado está na sombra, o que torna difícil o foco. Apesar dos técnicos mencionarem que homens apareceram perto do alcance do míssil, e isso forçou um cancelamento, não há nada semelhante nas filmagens do dia. Tudo não passou de um engano provocado pelas manchas de luz. Bem, ainda assim, a imagem do astronauta de Solway ganhou grande interesse público por estar em meio ao contexto da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Havia toda uma série de fotos, geralmente tiradas com câmeras Box Brownie, mostrando discos voadores como você veria em Doctor Who, Guerra dos Mundos e filmes de baixo nível, afirma Clarke. Algumas delas eram bem amadoras e bobas se vistas hoje, mas na época atraíam atenção. Mesmo entre todas essas, a de Jim Templeton se destacava muito. Parecia inegável a presença de um homem do espaço ali. Sarah Spellman, executiva da Associação para o Estudo Científico de Fenômenos Anômalos, concorda que a fotografia é um produto do seu tempo. É uma curiosidade interessante. Depois de ver e fazer a conexão com o astronauta, é uma fotografia bastante impressionante. Disse ela, como na época a corrida espacial estava em voga e vários outros relatos de objetos voadores não identificados surgiram, as pessoas rapidamente relacionaram a fotografia a um astronauta. Para Clarke, que é doutor em folclore, histórias como essa seguem uma tradição já bastante antiga. A tradição envolve a nossa mente em nos pregar peças ao identificar em fotos coisas que estão em nosso imaginário. Desde a invenção da fotografia existem imagens de anjos, fadas e espíritos, disse ele. Várias dessas fotos já foram explicadas como sendo apenas resultado de lens flare ou fruto de adulteração mesmo. Mesmo assim, no século XIX, tais imagens tornavam-se grandes fontes de espiritualismo. Portanto, Clarke quer dizer que as pessoas da época estavam condicionadas a ver anjos nas fotos, assim como as da época da foto de Jim estavam condicionadas a verem um astronauta. Se Jim tivesse tirado a sua foto em 1864 em vez de 1964, ele a teria levado à igreja e eles teriam dito que ela estava mostrando um fantasma. A Associação para o Estudo Científico de Fenômenos Anômalos, que investiga casos paranormais há mais de 40 anos, ainda recebe um fluxo constante de novos casos anualmente. Porém, nos últimos anos, os casos mais frequentes são de aparições fantasmagóricas no lugar de OVNIs. Ainda que a tecnologia de análise tenha aumentado, a tecnologia de defraudação também seguiu esse avanço. As pessoas hoje em dia têm acesso ao Photoshop e à computação gráfica e agora a inteligência artificial, que são excelentes ferramentas de adulteração de imagens. Será que isso poderia explicar o astronauta de Solway? O Dr. Clarke, que encontrou Jim Templeton em 2002, acredita que não. O relato de Jim era bastante verdadeiro. As suas palavras eram sinceras ao dizer que não sabia como o astronauta apareceu na sua câmera. No entanto, a história dos homens de preto parecia mais duvidosa. Clarke não acredita que quem quer que tenha visitado Jim fosse do governo. Se não é uma fraude e o míssil Blue Streak não tem conexão, como explicar o astronauta, gente? Bem, para Clarke, a foto estranha não passa de uma absurda coincidência. A grande explicação está numa personagem que poucos se lembram estar presente: Annie, a esposa de Jim. Uma outra foto do dia mostrava Elizabeth, a filha de Jim, e a própria Annie.
Jim afirmou que a sua esposa estava atrás dele no momento da foto no Homem do Espaço. Bem, isso é o que o homem imagina, mas não é o que o especialista acredita. Acho que por algum motivo a esposa dele entrou na foto e ele não a viu porque com aquela marca específica de câmera você só conseguia ver 70% do que estava na foto através do visor. Assim, vamos a caminho da grande solução do mistério. Annie andou para frente e apareceu no alcance da câmera, mas permaneceu numa área que Jim não conseguia ver. Ela seria então o que todos estavam interpretando como um homem do espaço. Annie estaria com as costas viradas para a câmera, já que veio andando de onde Jim estava. Isso explicaria por que o astronauta parece ter um cotovelo para frente. Bom, mas ainda assim, restam mistérios. O astronauta tinha um traje branco, enquanto Annie estava vestida de azul naquele dia. Esse fator, no entanto, é facilmente explicado. Quando a câmera fica muito exposta à luz, tende a transformar diferentes cores em branco. É a chamada superexposição. Quando falamos que tal foto ficou estourada, é porque a luz estava tão forte que ficou tudo branco. Esse fenômeno aconteceu com o vestido de Annie, que ficou muito mais claro por causa da grande quantidade de luz presente naquele dia. A parte preta do capacete do astronauta, que parece bastante um visor, nada mais seria do que o cabelo escuro de Annie. Como ela estava de costas, o cabelo cobria toda a parte de trás da cabeça e parte do pescoço. A sua cabeça estava um pouco abaixada, o que conferiu um formato estranho e semelhante a um visor. É preciso lembrar também que as câmeras não tinham a qualidade que temos hoje e que objetos fora do foco ficam bastante distorcidos ou borrados. Ainda assim, resta uma grande dúvida. Acima do que seria o visor do astronauta, há algo branco. No caso do Homem do Espaço, seria o restante do capacete. Porém, no caso de Annie, o que poderia ser essa região branca acima da sua cabeça na foto? Bem, este é o ponto mais formidável do mistério e talvez uma das maiores coincidências da história. Pode ser que fosse um chapéu ou um lenço, mas a esposa de Jim não estava usando nada desse tipo no dia. Então, o mais provável é que fosse algo no céu. Precisaria ser algo redondo e com a cor branca. Bem, se você pensou na Lua, acertou. O satélite natural do nosso planeta pode ser visto durante o dia de acordo com seus períodos. A melhor época para observar o fenômeno é durante o primeiro quarto crescente, que é uma semana após a Lua nova, e o terceiro quarto minguante, que é uma semana após a Lua cheia. No primeiro quarto, a Lua pode ser vista à tarde, ao nascer no céu oriental. No terceiro quarto, ela é visível pela manhã, pondo-se no céu ocidental. Naquele 23 de maio de 1964, a Lua estava em seu quarto crescente e, portanto, visível no céu. Provavelmente, sem perceber e por pura coincidência, Jim tirou a foto de Elizabeth sem saber que sua esposa Annie estava atrás e, ainda por cima, em um ótimo alinhamento com a Lua. O satélite acima da cabeça, voltada ao chão da mulher, deu uma aparência esférica e esbranquiçada. Por isso, a semelhança com o capacete. Logo, após tanto tempo de mistério, a foto foi finalmente explicada. O Homem do Espaço trata-se apenas de Annie, alinhada à Lua, de costas para a câmera e com seu vestido super exposto à luz. É possível que a mesma foto hoje em dia fosse desacreditada rapidamente e desvendada por especialistas. Entretanto, como a mentalidade da época estava focada nos OVNIs, a fotografia fez fama. Ainda que tenha uma explicação plausível, David Clarke revela que o caso é um dos mais intrigantes que já vi. Nas décadas de 50 e 60, havia algumas fotos granuladas mostrando coisas extraordinárias. As pessoas ficavam muito mais surpresas e dispostas a suspender uma descrença. Para mim, é uma das imagens anômalas mais impressionantes em investigações sobrenaturais. E as pessoas ainda falarão sobre isso nos próximos 50 anos. Realmente uma experiência muito intrigante. Nós estamos aqui quantos anos depois falando sobre isso. Na sua opinião, a explicação é plausível ou não se encaixa com a foto? Você acha que Jim realmente tirou uma foto de um homem do espaço? Bem, o mistério ainda fica maior, já que ninguém no dia viu tal homem. Deixe as suas considerações. Agradecemos a sua companhia sempre tão especial. Nós ficamos por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.